Na aula de hoje nós vamos falar sobre benefício por incapacidade, tá? É importante a gente entender que quando eu falo de benefício por incapacidade, significa uma incapacidade para o trabalho, tá? E os benefícios que nós temos que envolve aí a incapacidade para o trabalho é aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez, o auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, e auxílio acidente, tá? São benefícios que envolvem a questão da capacidade para o trabalho. Hoje nós vamos ver aqui nessa aula o benefício de auxílio por incapacidade temporária, que antes da reforma da Previdência, até ali 13/11/2019, era chamado de auxílio-doença, tá bom? A mudança desse benefício, do nome desse benefício de auxílio-doença para auxílio por incapacidade, é porque a antiga nomenclatura gerava uma certa confusão na cabeça dos segurados, tá? Muitos achavam que por ter uma doença poderia receber esse benefício de auxílio-doença, tá? Sendo que na verdade nunca foi esse o propósito do benefício. O benefício sempre foi para aqueles que possuem uma incapacidade para o trabalho. Então não basta ter apenas uma doença, é necessário que essa doença, essa enfermidade, gere uma incapacidade para o trabalho habitual, tá? Daquele segurado. Então vamos aqui para a tela. Aqui nós temos o auxílio por incapacidade temporária, temos a base legal do artigo 59 até o artigo 63 da Lei 8.213 e do artigo 71 até o artigo 80 do Regulamento da Previdência Social. Qual é o fato gerador? O que faz surgir o direito a esse benefício de auxílio por incapacidade temporária? O que faz surgir o direito a esse benefício é uma incapacidade temporária, tá? Total ou parcial, por mais de 15 dias consecutivos. Então, você tem que estar, para ter direito a esse benefício, né? Você ou o segurado da Previdência Social, do INSS, tem que ter uma incapacidade temporária. O que significa isso? Significa que essa incapacidade ela é transitória, ela não é permanente, certo? Ela tem um período de incapacidade, depois o segurado ele se recupera, ele se reabilita e essa capacidade passa. Então, por isso que ela é temporária. Total, porque ele pode estar temporariamente incapacitado para exercer qualquer tipo de atividade, ou parcial. Essa incapacidade temporária ela pode ser em relação somente à atividade que esse segurado exerce, tá? Mas não em razão de todas as atividades. Por exemplo, um segurado que trabalha com obras, né? Um pedreiro que aí recolhe as suas contribuições como autônomo, ele sofre um acidente na obra, né? Ele cai de um andaime e ele machuca, né? Tem fraturas nas suas pernas e precisa ficar afastado do labor, afastado da sua atividade. Veja, essa incapacidade é temporária, claro que isso tudo é uma análise médica, mas vamos supor aqui que ela seja temporária, que depois de cirurgia ele recupere aí a sua capacidade, ele possa voltar a pegar peso e tudo mais. Veja que ele ficou temporariamente incapacitado para essa atividade dele como pedreiro, né, nas obras, e ela foi total porque ele não poderia exercer outra atividade, tá? Então, assim, é claro que isso tudo vai ser considerado a pessoa, o segurado, individualmente. A questão da instrução dele, o nível escolar, a experiência profissional que ele tem, a experiência social dele, tudo isso vai ser considerado na hora de definir aí sobre a recuperação ou não desse segurado, tá? Então, quando a incapacidade é temporária e ela dure mais do que 15 dias, gera direito a esse benefício de auxílio por incapacidade temporária. O outro requisito aqui é necessário preencher uma carência. É necessário que esse segurado, né, quando vá solicitar o benefício, que na data em que iniciou a incapacidade laborativa, que ele tenha pelo menos 12 contribuições mensais para a Previdência Social, tá? Então, se esse segurado, né, um autônomo, um empregado, qualquer um que seja, que sofra aí algum tipo de enfermidade e não possa trabalhar, se essa incapacidade for atestada na perícia médica, comprovando que ele realmente está incapaz para o trabalho dele por mais de 15 dias, que ele tem a qualidade de segurado, nós já vimos no módulo de conceitos importantes o que é a qualidade de segurado, certo? Com exceção das aposentadorias programadas que nós vimos anteriormente, nas regras de transição, todos os demais benefícios
necessita ter a qualidade de segurado, tá bom? Então é importante ter a qualidade de segurado e esse benefício aqui também precisa. Então, nesse exemplo, se o segurado ele passa por perícia médica e é reconhecida a incapacidade dele temporária, mas ele tem menos de 12 contribuições mensais, digamos aí que ele tenha 10, ele não vai ter direito a esse benefício. E uma pergunta que sempre surge aqui nos atendimentos é se existe a possibilidade de pagar as contribuições para ter as 12. Não é possível, tá? Se você fizer isso, você vai jogar dinheiro fora. Não é possível recolher essas contribuições aí depois da data do início da incapacidade. Então, quando iniciou a incapacidade, ou seja, quando iniciou a enfermidade que impossibilitou o segurado de exercer as suas atividades por mais de 15 dias, é dessa data que a gente vai analisar se ele tinha ou não a carência de 12 contribuições mensais. O valor do benefício funciona da seguinte maneira. A gente vai seguir a regra de cálculo que está no próximo módulo sobre cálculo dos benefícios. Aqui no auxílio por incapacidade temporária, nós vamos pegar todos os salários, tá, de contribuição que esse segurado verteu, contribuiu para a Previdência, para o INSS, desde julho de 94 até a data do requerimento desse benefício, e vamos fazer a média, ou seja, somar todas as contribuições e dividir pelo número de contribuições. Fique calmo que no próximo módulo eu explico com detalhes como é que funciona o cálculo. Mas o coeficiente que vai ser aplicado aqui sobre a média será de 91%, tá? Então a gente vai fazer o cálculo para tirar a média. Chegando na média, a gente vai aplicar o valor de 91%. Então o segurado perde aí 9%, tá? Daquilo que ele teria direito na média. E outra questão aqui que envolve o cálculo é que vai ter um teto, tá? Eu até coloquei aqui, ó, no cálculo haverá um teto que é a média dos 12, que é a média dos últimos 12 salários de contribuição. O que acontece? Como o auxílio por incapacidade temporária, ele tem o objetivo de substituir a renda desse segurado, ou seja, ele não pode trabalhar, ele precisa de uma renda, e o benefício vem trazer essa renda para ele, a ideia aqui do auxílio por incapacidade temporária, que não é uma aposentadoria, é fazer com que esse benefício reflita a realidade do segurado naquele momento. Então, por exemplo, se no cálculo que a gente for fazer, tirando a média, aplicando 91%, a renda desse segurado for superior às 12 últimas contribuições, então ele vai ter uma redução desse salário, tá? Vou colocar aqui um exemplo, sem fazer cálculo. Digamos que, tirando a média e aplicando aí os 91% do salário de benefício, esse segurado tenha aí uma renda de R$ 2.800, tá? Porque ele teve contribuições lá atrás mais altas, tá? Salários de contribuições mais altos. Mas, quando a gente vai fazer a média dos 12 últimos salários de contribuição, na verdade, o benefício dele seria de R$ 2.000, tá? Então, veja, tem um benefício mais alto e tem um benefício mais baixo. Nos últimos 12 salários de contribuição, a média deu R$ 2.000. Então, esse benefício vai sofrer o redutor, tá? Ele vai ficar com um valor mais baixo. Então, ele vai ficar com um valor mais baixo, que é o equivalente aí os 12 últimos salários de contribuição. E conforme eu coloquei aqui, a qualidade de segurado, ele precisa ter a qualidade de segurado quando iniciar aí a incapacidade temporária para a sua atividade habitual. E outro ponto que envolve aqui a carência, que é importante mencionar, que essas 12 contribuições mensais podem ser afastadas, podem ser dispensadas, ou seja, não será necessário nos casos de acidente do trabalho ou doença ocupacional. Se o empregado, por exemplo, sofre um acidente do trabalho, ele não precisa ter as 12 contribuições mensais. Ele só precisa ter a qualidade de segurado, tá bom? Então, se no caso do acidente do trabalho ele tinha somente 5 contribuições mensais, ainda assim ele vai ter direito a esse benefício. É lógico, passando pela perícia médica, né, para comprovar a incapacidade temporária, tá bom? Então, para a gente caminhar para o final, o último ponto aqui que é importante a gente também trabalhar é a ideia que o benefício por incapacidade precisa ser comprovado por meio de perícia médica, tá? Com exceção de alguns casos que a gente chama de solicitação pelo atestemed, que é a solicitação do benefício de auxílio por incapacidade sem perícia médica.
onde você solicita direto ao meu INSS e pode requerer esse benefício juntando os laudos médicos e documentos sem passar pela perícia, com exceção desse procedimento específico, os demais casos precisa passar pela perícia médica federal, tá? Lá no INSS, agendar uma perícia, ser avaliado pelo médico perito, e o perito precisa atestar que você está incapaz para exercer as suas atividades por mais de 15 dias. Então, resumindo, você precisa ter a qualidade de segurado, você precisa ter a carência de 12 contribuições mensais, exceto nos casos de acidente de trabalho ou doença ocupacional, que você não vai precisar preencher esse requisito, e você precisa provar a sua incapacidade, tá? Você precisa estar incapaz para exercer a sua atividade habitual por mais de 15 dias. Seja essa atividade qual for, tá? Como pedreiro, como mecânico, como médico, como advogado, como empregado, como faxineira, tá? Independente da função, você precisa demonstrar que você exercia uma atividade e que você está incapaz para essa atividade, tá? Agora, na próxima aula, nós vamos ver sobre a aposentadoria por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez. E se ficou alguma dúvida, pode colocar aqui embaixo que eu estarei respondendo.